Esse é um dos vídeos mais impressionantes que você vai ver na sua vida com algo que está acontecendo agora. E ele é mais surpreendente do que ele parece. Eu acho que a grande revelação realmente vai ficar para o final, por isso é muito importante você ver tudo que eu vou te contar agora. Tudo começa, na verdade, com a Rainha Sabá. Rainha Sabá e ressurreição dos mortos, sim. Nós sabemos que a Rainha Sabá veio visitar o rei Salomão. A gente está falando do século X antes da Era Comum. Então a gente está falando de milhares de anos. E é contado que além de muito ouro, muitas riquezas que ela também trouxe especiarias muito especiais. Dentro dessas especiarias, o grande historiador, por acaso judeu, que estava do lado dos romanos, Flávio Joséfos, o que ele escreve? Que existia lá uma especiaria muito especial, que ela é chamada o bálsamo de Gilad ou o bálsamo da Judéia. E esse bálsamo é uma coisa raríssima que provavelmente ele foi encontrado em oásis perto do Mar Morto. O que acontece é que é uma especiaria realmente espetacular, com propriedades fantásticas medicinais, além do seu cheiro e tudo mais, só que com o tempo, naturalmente, ela desapareceu. Ou seja, no século IX da Era Comum, há mais de 1000 anos, essa espécie simplesmente desapareceu, até 10 anos atrás. E aqui acontece a primeira etapa do que eu vou contar para você da ressurreição dos mortos. E é uma ressurreição dos mortos verdadeira que vai chegar até os seres humanos. Então presta bem atenção. O que acontece é que uma pesquisadora da Universidade Hebraica de Jerusalém, ela recebe de uma instituição arqueológica de Israel sementes. Sementes que elas têm mais de 1000 anos de idade. E elas foram preservadas durante o tempo, sementes que ela não sabia exatamente o que eram. E ela faz um tratamento especial nessas sementes. Ela coloca água morna por um determinado tempo, depois ela enriquece essas sementes com determinados nutrientes, ácidos, que ajudam essa semente a querer germinar mesmo depois de 1000 anos. E o resultado é simplesmente incrível e ninguém consegue acreditar. As sementes brotam. Isso foi revelado há pouquíssimo tempo. Foi revelado agora no final do ano de 2024, mas, na verdade, isso começou a ser feito no ano de 2010. As pesquisadoras responsáveis por essa experiência, elas ficaram tão espantadas que elas esperaram todo esse tempo, quase 15 anos, para revelar para a comunidade científica o que está acontecendo. Algumas outras instituições científicas no mundo, por exemplo, na Universidade de Zurique, já sabiam do que estava acontecendo. Todo mundo está espantado. Realmente, essa espécie que foi chamada de Sabá, essas sementes cresceram. E tudo leva a crer que a gente não tem certeza absoluta que as especiarias iguais da rainha de Sabá, o bálsamo de Gilad, foi renascido. Apesar dele ter adormecido por mais de 1000 anos, ele volta à vida. E é algo simplesmente espetacular. Existiu um outro historiador chamado Plínio o Velho, a gente está falando também de mais de 1000 anos atrás, em que ele descreve esse bálsamo. E ele fala que não era simplesmente um ramo, era algo que lembrava uma videira. E é exatamente o que a gente tem hoje em dia. E aí você para e se pergunta, mas como pode ser que uma semente que ficou 1000 anos parada, vamos falar, adormecida, ela tinha que simplesmente apodrecer por toda a eternidade? Não é o que acontece. Curiosamente, eu vou te trazer mais uma coisa fantástica, mas não é ainda o mais fantástico que eu tenho para te trazer hoje. Muitos estudiosos associam esse bálsamo a algo chamado de tsori. O que é tsori? A gente sabe que a Bíblia conta que no tabernáculo e no templo de Salomão havia um incenso. O incenso ele tinha 11 espécies. Uma dessas espécies é o tsori. Então, será que agora a gente também está descobrindo, Deus está dando a oportunidade do ser humano redescobrir, trazer de volta à realidade a possibilidade de fazer o incenso original
exatamente como está na Bíblia. Será que a gente está chegando nessa época especial? A minha crença completa é que sim, e eu ainda não te contei mais partes. Sabe por quê? Na verdade, é importante você saber que não foram as únicas sementes. Foram recebidas 6 sementes que foram encontradas muito próximas de Masada. Masada é um dos lugares fantásticos que você tem que conhecer em Israel. Recomendo que você faça essa jornada comigo, porque não é simplesmente um turismo, é uma transformação espiritual que você vai ter. Você pode perguntar para as pessoas que já vieram comigo, é a maior experiência que você vai ter na sua vida. Eu posso te garantir. O que acontece quando você chega em Masada, você vê uma história fantástica. 967 pessoas acabam se suicidando para que elas não sejam feitas de escravos, todos os tipos de escravos do Império Romano. Então, uma história de bravura, de coragem, uma história também trágica, sem dúvida, mas existia então uma população judaica e também 3 anos as legiões romanas lá estavam e, por incrível que pareça, o deserto de Judá, ele era povoado. A gente sabe que também existiam mais tarde os essênios lá e assim por diante. Agora, o que acontece? Foram encontradas nessa região sementes de tamareiras. As tamareiras originais, também escritas por Plínio, não bate com as tamareiras que são produzidas hoje em Israel. Israel tem tâmaras hoje que são espetaculares, especialmente o ramo Majule, mas tem outros ramos que vêm do Marrocos e do Iraque. Já vieram há muito tempo, mas é essa tâmara espetacular que a gente tem hoje em Israel. Só que Plínio, ele fala de uma tâmara com um sabor diferente, inclusive com um tamanho diferente, e a gente sabe que a gente perdeu. Só que essas sementes foram mandadas, 2 delas para a Universidade de Zurique, para que eles pudessem ver, através de exames de carbono, qual a idade delas. E você vai ficar espantado. 2000 anos de vida tinham essas sementes. Sementes que foram guardadas na região desértica de Judá, muito próximo do Mar Morto, e parte delas foi outra vez passando por um processo muito especial de enriquecimento com ácidos, com água morna, com nutrientes, foram plantadas. E por incrível que pareça, no começo num vaso, e começou a brotar. So agriculturally, it may be very interesting as a food. Medicinally, it may be very interesting as a medicine. Historically, of course, it's fascinating to wake something up that's been asleep that long. And the whole area that this opens up, that if you can waken up a seed for 2,000 years and get it to grow, there are a lot of possibilities in that area we could also explore. E a gente já tem uma dessas árvores que foi apelidada de Matusalém, em nome daquela pessoa que foi a pessoa que mais viveu na Bíblia, 969 anos. Só que, na verdade, essas sementes são de 2000 anos atrás. É claro que elas vêm depois de Matusalém, mas a idade delas é maior. E o fato é que essa árvore, essa tamareira Matusalém, ela era uma semente, tá, considerada masculina, mas ela chegou a uma árvore de 3,5 metros e depois foi feito um enxerto desse Matusalém em uma tamareira chamada de feminina e nasceu a árvore e realmente as tâmaras são diferentes. Elas são 3 vezes maiores que as tâmaras que a gente tem hoje em dia, a Majule, que é uma tâmara muito suculenta e grande e com um sabor que lembra o vinho, exatamente como disse Plínio. Uma semente de 2000 anos, ela volta à vida. E você pergunta, ok, mas isso você está falando de plantas, de técnicas. E aonde que está a ressurreição dos mortos? Aqui vem uma informação que você precisa conhecer para que a sua fé seja completa. Nós sabemos que Deus, ele promete que haverá
ressurreição dos mortos. Isso daqui não é uma fábula, não é um conto, não é folclore. A gente tem passagens, por exemplo, no livro de Isaías. Lá está escrito: os teus mortos viverão, os teus cadáveres ressuscitarão. Despertai e exultai o que habitais no pó, porque o teu orvalho é como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Aqui é uma alusão, e você pensa, ok, já é suficiente, mas você vê outras alusões bíblicas, cada uma vai te ensinar algo diferente, e eu já vou te mostrar. Em Daniel está escrito: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Mais uma vez, ressurreição dos mortos. E é claro, Ezequiel 37, que aí a gente tem aquela profecia muito grande dos ossos secos, aquela profecia que fala que o profeta vê ossos completamente secos, sem vida, sem nenhuma umidade, nada que lembre vida, e eles voltam a viver, eles se levantam dos seus túmulos, das suas tumbas e voltam, ganham vida completamente. Deus, ele promete que vai ser assim. Então a gente vê Isaías, Daniel e Ezequiel, de uma forma milagrosa isso vai acontecer. Mas o que pouca gente sabe é como isso vai acontecer. Como é que vai ser esse processo da ressurreição dos mortos? Os sábios no Talmud comentam sobre isso. A principal escola, que é a escola de Hillel, a gente está falando de mais de 2000 anos atrás, ao mostrar para a gente, ensinar para a gente como vai ser a ressurreição dos mortos, a casa de Hillel ensina que a ressurreição dos mortos vai ser uma espécie de renascimento do ser humano, através de um osso especial que a gente tem aqui atrás, que ele é chamado no hebraico bíblico de luz. É como um renascimento, que o corpo vai sendo recomposto em partes, ele vai recebendo o orvalho divino e dessa forma ele vai voltar completamente à sua existência de uma forma perfeita. É claro que é uma forma milagrosa, mas aqui entra uma informação espetacular. Grandes sábios, eu estou falando de sábios que viveram numa época que a gente não está nem próximo da tecnologia hoje em dia. Eles afirmavam que esse processo, de alguma forma, ele é completamente comandado por Deus, mas não obrigatoriamente ele vai ser somente feito de forma sobrenatural. Em outras palavras, eles comentam que não há nenhum problema, nenhum empecilho do ser humano estar sendo sócio de Deus na ressurreição dos mortos. Ou seja, pode ser que Deus vai dar um conhecimento ao ser humano para ele aprender a reviver as pessoas que vieram a falecer. Um dos grandes sábios da nossa geração foi o rabino Aryeh Kaplan. Ele tem um livro fantástico que fala sobre ressurreição, sobre reencarnação. Na época dele, ele faleceu na década de 80, além de um grande sábio judaico, ele era um grande físico, ele estava entre os 50 maiores físicos dos Estados Unidos, e era uma pessoa com conhecimento realmente de todas as áreas, enciclopédico. E ele traz nesse livro que a ciência naquela época começou a falar de algo chamado de clonagem. E ele traz um insight que ninguém nunca conseguia nem imaginar e sonhar. Parecia que ele estava falando realmente de uma ilusão, que pode ser que a clonagem seja o caminho que Deus escolhe para fazer a ressurreição dos mortos. E ele escreve de uma forma quase profética, de que pode ser que os cientistas vão aprender a pegar os ossos secos e aplicar orvalho. Aplicar um orvalho que significa uma espécie de uma água e nutrientes e ácidos, assim ele escreve, e dessa forma dar vida novamente a esses ossos, através do material genético, refazer esse ser humano aos poucos, até que ele possa voltar a ser o que ele era, se inscreve o rabino Aryeh Kaplan.
O que nós estamos vendo agora foi uma ressurreição dos mortos que começa através das plantas. Mas você fala, mas calma aí, daqui até chegar um ser humano tem uma distância muito grande. Sim e não. Preste atenção. Deus, tudo o que Ele faz de uma forma gradual. Por quê? Para o ser humano se preparar. A gente está vendo sinais da árvore da vida, sinais de que algo que era impossível há 50 anos atrás, há menos do que isso, ninguém podia acreditar que uma semente de 2000 anos poderia voltar a virar uma árvore e dar frutos. Ninguém poderia imaginar que uma árvore de 1000 anos, desaparecida, fosse voltar a existir, mas ela voltou. Então há um sinal divino, há um alerta. Está chegando o momento. Aí você fala, mas calma aí, e a distância de uma planta para o ser humano? Mas você vê como hoje em dia o avanço tecnológico ele está voando. A gente não consegue imaginar, não dá para acompanhar tudo que acontece no mundo, é tanta coisa ao mesmo tempo. A inteligência artificial está levando o ser humano a níveis inimagináveis. Ao mesmo tempo, a gente começa a falar de algo que no passado ninguém conseguia imaginar, que o ser humano ia para a Lua. Hoje a gente já está falando não só de Lua, a gente já está falando de Marte, a gente está falando também de expedições que não dependem somente da NASA, de empresas particulares que vão oferecer esse tipo de serviço. E a nível de medicina, a nível de computador, realmente é algo inacreditável. Então pode ser que esse processo ocorra de uma forma muito mais rápida do que qualquer um de nós pôde acreditar. Mas o fantástico é isso, é que Deus ele vai mostrando os sinais. Por um lado, como o Rabino Aryeh Kaplan falou, será que a clonagem não é a primeira grande iluminação para a ressurreição dos mortos? Depois a gente vê ela acontecendo com as plantas. Pode ser que o próximo estágio sejam animais e finalmente os seres humanos. E a profecia de Deus vai acontecer. Curiosamente, a gente vê que isso acontece na terra da vida. Na Bíblia, Israel é chamado Eretz HaChaim. E aqui, na Eretz HaChaim, na terra da vida, está havendo a ressurreição.